Olá pessoal, dando continuidade ao estudo de Apocalipse e dos cálculos que podem envolver isso, gostaria de frisar novamente em que os vídeos anteriores são muito mais importantes do que esse estudo aqui com cálculos. Então os vídeos que falam sobre a igreja, a correção divina, dízimos, justiça e os sábados, esses 7 vídeos são muito mais importantes do que isso aqui, porque eu sei que é praticamente impossível falar de coisas espirituais, desse tipo de interpretação, sem parecer um doido, um fanático religioso. Por se tratarem de coisas espirituais, essas coisas espirituais se discernem espiritualmente, então é muito fácil para os outros que estão de fora parecer que realmente é doido, uma loucura. Então, as datas aqui também apresentadas não quer dizer que vão acontecer exatamente nessas datas. A gente está colocando aqui como uma analogia para entender o Apocalipse. Tipo assim, quando a gente começa a aprender matemática, fica um pouco difícil do professor explicando, x mais y é igual a z. E começa a fazer contas com essas incógnitas, essas letras. Então, às vezes, para facilitar o entendimento, é preciso colocar números. Dando exemplo com números, a pessoa consegue entender um pouco melhor aquele assunto. E também isso se trata sobre isso. Essas datas aqui mostradas não quer dizer que vão acontecer exatamente nesse dia, dessa forma. Mas para a gente entender os eventos. Sendo que nesse vídeo estão sendo colocadas poucas datas ainda. Eu vou estar mostrando muito mais analogias e exemplos disso. E depois a gente vai começar a entender um pouco melhor os eventos de Apocalipse. E o foco desse vídeo vai se tratar da redução de tempo. Então, em quantos anos Deus abreviou o tempo? E por que disso? Mas antes eu gostaria de apresentar esse texto de Daniel novamente e dar uma ênfase nessa mensagem. Porque, como a gente já viu o profeta dizendo em que o diabo, no caso, né, esse anticristo, ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. O calendário a gente já viu que foi alterado. Mas, como assim a lei? Porque os judeus seguem a lei normalmente. Mas, que lei é essa que então foi alterada? E a analogia que eu vou fazer aqui se trata da lei de Cristo. Como que alteraram a lei de Cristo? A gente já mencionou no vídeo passado da mudança de calendário. Vamos frisar agora sobre essa alteração de lei que o diabo também conseguiu subverter. Porque conseguiram mudar todos esses conceitos do que Jesus falou, voltaram para os templos físicos e acham que dízimo, por exemplo, é um princípio espiritual, voltando a temer ao invés de serem aperfeiçoados no amor, estão se convencendo que estão salvos por terem seguido certos ritos, ou porque lhe disseram, ou porque estão justificando a si mesmos. E a lei de Cristo é amar o próximo com o mesmo amor que ele nos amou, a ponto de dar a nossa vida pelos outros. Está em João 15, 12 e 17, e que nós devemos seguir o mesmo exemplo que ele. E também está em 1 João 3,16 e no capítulo 4:11, lembrando que ele provou o seu amor para conosco, Cristo, morrendo por nós enquanto ainda éramos pecadores. Isso está em Romanos 5:8. E mudando também as palavras de Jesus em que ele fala que o reino de Deus não vem em visível aparência, mas está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. Em que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 4, 21 a 24. Quando ele diz que não é naquele monte nem em Jerusalém, não é em nenhum lugar físico que se deve adorar, mas em espírito e em verdade. Sendo que o Espírito Santo é a verdade, 1 João 5:6. E que Jesus ele veio cumprir a lei, em Mateus 5:17. E a lei diz que todo aquele que não cumpre a lei receberá sua maldição, e essa maldição é a morte. Lembra de quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte? E ele se fez maldição em nosso lugar, mas não para todos, mas para aqueles que também morreram para o pecado. A morte de Jesus não exime a nossa morte. Devemos morrer também para o pecado. Então nasce o novo espírito. Colossenses 3:5. Ele diz que veio trazer a espada, divisão. E João Batista disse que ele nos batizaria com fogo. E lembrando que espada é um instrumento de morte, e fogo nos purifica, tirando os pecados. E também provará as nossas obras. Em 1 Coríntios 3, 12 a 16. A palavra de Jesus nos faz morrer. Marcos 8:35. E que, sofrendo na carne, é que deixamos o pecado. 1 Pedro 4:1. Assim, pelo batismo, nascemos da água, mas quando morremos para o pecado, nascemos do Espírito. E que devemos ter coragem de orar como fez o rei Davi, em Salmo 7, versículo 8, Salmo 17, 2 a 3, e o resultado disso a gente pode ver em Salmo 118, de 18 a 23. Afinal, não foi por uma simples consideração que Jesus foi chamado de filho de Davi. Em algumas profecias, como em Ezequiel 34, 37, está escrito o nome de Davi como sendo o Messias, sendo que o rei Davi orou foi pela correção divina sobre si mesmo. E o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, Hebreus 12:6. Jesus repreende e disciplina quantos ama, Apocalipse 3:19.
Ao nascermos do Espírito, nos é dado o poder de sermos feitos seu filho. João 1,12. Então ele nos envia o seu Espírito. Gálatas 4,6. Depois de nossas obras serem consumadas, ou seja, confirmadas, confirmando a nossa fé, Tiago 2, 14, 17, 18 e 22 a 24, e não sermos reprovados, 2 Coríntios 13, 5, Tito 1, 16, nos tornamos aptos para a verdadeira boa obra, e Deus compartilha conosco de sua natureza, nos dando dons espirituais, 2 Pedro 1, 4, para a edificação da verdadeira igreja, 1 Coríntios 14, 12. Lembram da espada flamejante de Gênesis 3, 24? Jesus nos abriu o caminho de volta ao paraíso, sendo ele essa espada flamejante. 1 João 5, 7 e Efésios 6, 17. E essa espada ela é viva e eficaz, Hebreus 4, 12, que separará alma e espírito, e somente o espírito que nasceu de novo é o que entra no reino de Deus. Mudaram conceitos como, ao invés de dar o dízimo, por que não ensinam o princípio de dar e receber, como está em Atos 20, 35, Filipenses 4, 15? Porque se um recebe, é porque um está dando. E se alguém está dando, é porque alguém recebe. Se nas igrejas o pobre entra pobre e ainda sai pobre, não estamos cumprindo com a doutrina dos apóstolos. E ela veio de Jesus. Jesus que ensina esse ensino segundo a piedade. Por que não ensina o princípio que Jesus disse em Mateus 25, 31 a 46? Que tudo aquilo que fazemos ao nosso próximo, a Deus fazemos. Quer seja o bem, quer seja o mal, quer seja também a ausência do bem. E assim talvez muitos podem chegar diante de Deus e ouvir: eu tive fome, eu tive sede e vocês não fizeram nada. Lembra que Jesus disse para buscarmos o reino e a sua justiça? Como seria essa justiça? A gente pode ver isso em 2 Coríntios 9, 9. Ele está citando um salmo ali. Muitos já deixaram a prática das primeiras obras, sendo que as obras são importantes sim para a salvação. A pessoa não é salva por fé somente, a gente vê lá em Tiago, mas por fé e por obras. E quais são essas obras? Porque em Apocalipse 2, 4 a 5, Jesus nos adverte: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E essas primeiras obras foram descritas em Atos 4, 32 a 35, de forma que não havia necessitado entre eles, promovendo igualdade. Isso também está escrito em 2 Coríntios 8, 13 a 14. Ou seja, o pobre estava entrando pobre, mas ele não saía pobre. Estavam promovendo uma igualdade entre eles, segundo a necessidade de cada um. E essa doutrina segundo a piedade pode ser vista em 1 Timóteo 6, 3. E por que não ensinam o sentido mais simples da palavra iniquidade, que são aqueles que são opostos à equidade, a essa igualdade? Lembrando que não se trata de igualdade como uma ideologia que se tem hoje em dia. Cada um contribui com aquilo que é seu, voluntariamente, diante de Deus. E isso também faz parte dessas obras que devemos ter, devemos buscar. Porque quando Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23, ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. E muitos ainda vão dizer: nós profetizamos no seu nome, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. E reparem, Deus não disse que isso era mentira. Eles estavam ali diante do tribunal divino. Então, não havia mentira ali. Isso aqui que eles fizeram não foi mentira. Mas, será que foi em Deus que fizeram? Porque Deus fala: eu nunca vos conheci. Nunca foram um com ele. Ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês que são opostos à equidade, afastai-vos de mim. O batismo nas águas, por exemplo, é muito importante. Mas mais importante é nascer do Espírito. A Santa Ceia é uma ordenança. Mas maior do que essa ordenança é fazer o que Ele nos manda. Dar a vida um pelos outros. Como está em João 15, 12 a 17. E quanto ao matrimônio, muitos falam sobre o julgo desigual, mas releiam aquele texto e veem se não se trata de coisas espirituais, dessa união com Cristo. E lembrem da oração de Jesus em João 17, em que ele quer ser um conosco, assim como ele é um com o Pai. Que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então, essa união, ela é real, ela vai acontecer. E tem o nome, Bodas do Cordeiro. Lembre também que Jesus prometeu a alguns, não a todos, que faria deles coluna do santuário, em Apocalipse 3:12. Mas depois, João vê que não há santuário, porque o próprio Deus é o santuário. Então como é que essa promessa será cumprida se eles não se tornam um? Em 1 Coríntios 6:17, está bem claro. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E por conta disso, de subverterem todas essas coisas, de não estarem ensinando isso da forma que está, como Jesus disse, muitos estão se prostituindo com a falsa igreja,
aquela Jezabel que está em Apocalipse 2:20 e também está descrita de outra forma, em Apocalipse 17:1 e também versículo 15, em que ela mesma se declara profetisa. E o apóstolo Paulo já tinha falado algo similar, que não deveríamos ficar surpresos, porque o próprio diabo, Satanás, torna a si mesmo anjo de luz e ainda faz seus ministros, ou seja, ministros do diabo, como se fossem ministros de justiça. E é uma falsa justiça, não são, porque vem do diabo. E por conta desse tipo de prostituição com essa falsa igreja, não estão se unindo ao Senhor. E por conta disso estão em julgo desigual, como está em 2 Coríntios 6, 4 e 18. Se trata não de uma união entre um homem e a mulher que tem uma fé diferente um do outro, mas aqueles que estão se unindo à falsa igreja, ao invés de estarem se unindo ao verdadeiro Cristo, o noivo. Porque esses que estão fazendo de forma correta não estão aceitando, não estão suportando essa Jezabel que a si mesmo se diz profetiza e estão induzindo muitos ao erro. Porque, apesar da palavra estar muito clara, não é nesse monte nem em Jerusalém que se deve adorar, mas em espírito e em verdade, e que é necessário nascer de novo. Para nascer de novo é preciso morrer para o pecado. Você não vai morrer para o pecado se você não pedir isso para Deus. Se você não fizer a mesma oração que o rei Davi, em que ele revela, essa é a porta dos justos, e Jesus diz, eu sou essa porta. Passem por mim, porque eu disciplino e corrijo a quantos amo. Mas é preciso você vir até ele, você desejar isso. Você realmente desejar morrer para o pecado. E então, ao nascer de novo, você recebe o poder de conseguir resistir ao diabo, de resistir ao pecado, de verdade, de fazer as obras divinas, depois de ter a sua fé confirmada, aprovada através de suas obras. Então, tudo isso estão subvertendo e dizendo, não, você não é salvo por obras, mas pela fé. E assim, você fica inútil. Você fica, então, eu não preciso fazer nada. E dizem, você se batizando, confessando o nome de Jesus publicamente, então você está salvo. Mas é isso que Jesus diz? Ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade. E como nós vamos fazer se nós nem sabemos qual é essa vontade? Porque estamos esperando de outros dizerem qual é a vontade de Deus. E mesmo que digam, a gente não faz, porque nem sequer nós cremos nela, de verdade. Então, depois dessa introdução sobre como o diabo conseguiu alterar a lei, porque isso começou com o Império Romano, o cristianismo era proibido, então o diabo reverteu essa situação em que deixa eu dizer que o cristianismo é legal, que é a religião do Império, então deixa eu trazer essa religião debaixo dos meus braços e eu vou indicar o que eles devem fazer, de como fazer e onde fazer. Então, a partir daí, quase 1700 anos, praticamente, em que essa lei de Cristo está sendo pervertida, subvertida. Então a gente acha que está cumprindo, estão dizendo que nós estamos, só que diante de Deus, não estamos. E continuando também com o mesmo assunto do vídeo passado, gostaria de trazer um outro motivo para aquele cálculo sobre 2000 anos. Em Apocalipse 1:8, 21:6, eu deixei destacado aqui o 22:13, esses três falam a mesma coisa, em que Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Mateus 5:17, Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E olha a curiosidade, em hebraico, a primeira e última palavra que se refere à Torá, que trata as leis e os profetas, essa palavra Torá, a primeira letra é Tav, e ela tem o valor de 400. E a última letra, Re, tem o valor de 5. Se multiplicarmos um pelo outro, temos o valor de 2000. Olha o outro exemplo de Jesus e Herodes. Em Lucas 13, 31 e 32, que diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, hede dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ou seja, hoje e amanhã, 1000 anos, 2000 anos. E no terceiro dia, isso pode indicar 2001 anos e também o final dos 3000 anos, o final do milênio. Então, tudo isso seria completo. Mas para entender um pouco mais sobre essa redução de tempo, a gente também tem que considerar quantos anos é uma geração bíblica. Em Salmos 90:10 diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa parte em azul eu deixei aqui, não vou colocar nesse vídeo, mas no próximo provavelmente eu vou explicar sobre isso.
Não vou citar esse salmo novamente, mas vai dar para entender. E lembrando que quando Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias, isso também indica que Deus atendeu o pedido daqueles santos, lá em Apocalipse 6, 9 a 11, quando o quinto selo é aberto. E esses santos estão rogando a Deus quando o Senhor vingará o nosso sangue. Então, abreviando esse tempo, ele também já está atendendo esse pedido. Apesar de nessa passagem, o anjo falar, aguardai mais um pouco até completarem o número, que nós não sabemos qual número é, da quantidade de pessoas que morreriam pela mesma morte que eles. E olha também outra curiosidade em Salmos 90:10, no versículo 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, nos dai coração sábios para poder conseguirmos contar os nossos dias. Sendo que essa interpretação dessa frase pode ter algumas, né? Tipo, eu vou conseguir viver melhor os dias que eu tenho, apesar de não saber quando é o fim, mas na prática é muito difícil nós conseguirmos identificar qual será o nosso dia, o dia da nossa morte. Esse privilégio talvez Deus dá a pouquíssimos. Mas será que isso aqui também não estaria indicando que Deus permitiria aqueles que são sábios conseguirem contar? Porque, se não me engano, a tribo de Issacar, que é descrita nos livros dos reis, como uma tribo erudita e como se fosse especialista na Torá, e também sabe essa contagem de tempos e eras. Então existem essas pessoas. Mas voltando para o assunto aqui, uma geração, na verdade, se trata de 70 anos. Uma geração bíblica, 70 anos. E a gente pode ver algumas sentenças de Deus que duraram 70 anos. Ou seja, essa geração vai sofrer isso. Jeremias 25, 29, Daniel 9, 2 Crônicas 36, Isaías 23, Zacarias 1 e também no capítulo 7. Essas que estão destacadas aqui, essas sentenças de Deus duraram 70 anos. Então é a forma também de Deus estar demonstrando essa geração, ou seja, 70 anos, vai sofrer essas coisas. E antes de falar sobre esse assunto aqui, sobre a promessa de Deus a Abraão, a primeira vez que eu cheguei no resultado dos anos dessa redução, dessa abreviação do tempo, eu não tinha esse conhecimento aqui sobre essa promessa de Abraão e como essas coisas se sucederam. Parece simples quando a gente lê na Bíblia, mas não é. Então, quando eu comecei a ler alguns livros judaicos, e agora tive esse conhecimento, eu pude ver mais uma confirmação daquelas contas. Porque antes poderia parecer tudo místico. Mas, sabendo que isso já aconteceu historicamente, então é uma confirmação ainda mais enriquecedora. Em Gênesis 15, 13 a 16, Deus está fazendo uma promessa a Abraão em que a sua descendência iria ser cativa, iria ser reduzida à escravidão por 400 anos. 400 anos, redondo. E que na quarta geração sairiam de lá com muitas riquezas. Porém, o que não está explícito na Bíblia é que a duração dessa escravidão no Egito não durou 400 anos. Na verdade, na prática, foram 210 anos, sendo que esses 210 anos começou com a chegada de Jacó ao Egito. Mas, poxa, Deus prometeu 400 anos. Aí existe outra forma de contar, de que quando Deus fez essa promessa a Abraão, começou essa contagem de 400 anos. Então teve Abraão, Isaac, Jacó e o restante do tempo, que somados deu 400 anos. Porém, Moisés disse em Êxodo 12, 40 e 41, por duas vezes, que esse período foi de 430 anos. Poxa, da onde surgiu esses 30 anos a mais? Deus prometeu 400. E Moisés falou que foi 430. Porém, na prática, o que não está registrado ali na Bíblia, mas é da cultura judaica e eles têm essa contagem de tempo, na prática foram 210 anos, contando com a chegada de Jacó ao Egito. Ou seja, na prática mesmo, foi ainda menos. Mas a gente vai entender essas três formas de contagem. Esses 210 anos, por exemplo, em Gênesis 25, 26, diz que Isaac tinha 60 anos quando nasceu Jacó. E em Gênesis 47, 9, Jacó tinha 130 anos ao chegar no Egito. Somando um com o outro dá 190. E diminuindo esses 190 dos 400 anos que Deus prometeu a Abraão, dá os 210 anos. E uma curiosidade que eu também vi nesse livro, que eu vou deixar aqui na descrição, é que a palavra desçam, em Gênesis 42, versículo 2, ele está se referindo aos seus filhos, Jacó falando para os seus 11 filhos, porque na verdade José já estava no Egito e naquele momento já era faraó. E quando ele fala essa palavra desçam, essa palavra tem o valor numérico de 210. Cada letra e palavra também tem um valor numérico. Então a soma dessas letras, o valor numérico delas, dá 210. E talvez alguns possam até achar que isso não é importante mais. O apóstolo Paulo também fala em Gálatas 3,17 que esse tempo de escravidão foram 430 anos. Ele repetiu o que Moisés falou. Ou seja, no cristianismo isso também teria uma importância. Mas vamos ver a explicação dessas três contas. Claro que não vou conseguir
explicar da forma como está no livro, porque envolve mais informações, mas aqui seria um resumo delas. Para a conta de 430 anos, existe uma explicação mística judaica que envolve Diná, que é filha de Jacó. Nessa passagem em Gênesis 34, 3, 13 a 31, fala do que aconteceu com ela. O que não está relatado é que ela teve uma filha, e essa filha foi levada ao Egito. E ela que se casou com José. Porém, como é muito mística essa explicação, e a explicação que seria um pouco menos complicada seria a do mérito de José. Por ele ter passado 13 anos no Egito, vendido por seus irmãos como escravo, sendo preso, ter suportado tudo isso e sem se esquecer de Deus, e ainda assim ter perdoado seus irmãos, salvando toda a sua família, toda aquela geração, quer dizer, não só aquela geração, mas todas as outras, né? Ele se apresentou diante do faraó aos 30 anos, em Gênesis 41, 46. Então, por conta do mérito de José, aos 30 anos, esses 30 foram acrescentados naqueles 400 anos que Deus tinha prometido a Abraão. E nesse capítulo de Gênesis 34, tem como reinterpretar, entre aspas, né, como analogia e efeito espelho para Apocalipse. Porém, é muito complicado. Não vou falar nesse vídeo aqui, mas vou apresentar outros exemplos que é mais fácil de entender. Na verdade, não é mais fácil de entender, mas pelo menos de aceitação. Porque eu sei que o que vai ser apresentado aqui vai parecer loucura para muitos, então já estou esperando esse tipo de reação. Porém, voltando para o assunto aqui, por que Deus fez isso? Por que Deus prometeu 400 anos a Abraão, depois foram acrescentados 30 anos por mérito, mas na prática foram 210 anos? E a explicação é que a escravidão foi tão intensa que Deus considerou 210 anos em 400 anos. Mas por conta desse mérito, não só dos patriarcas, mas de José também, acrescentou ainda esses 30 anos, totalizando 430 anos. Então, Deus considerou 430 anos em um período de 210 anos. E isso, essa forma de interpretação, não deveria ser estranho para a gente. Como a gente pode fazer com uma informação 3 contas? Isso não deveria ser estranho. Porém, isso também não é ensinado. Eu, por exemplo, nunca tinha tido esse tipo de conhecimento explicado no culto, por exemplo, em alguma igreja. E olha outras duas coisas que também é interessante com esse número 30, né? Talvez tenha muito mais. Mas o rei Davi, por exemplo, ele começou a reinar aos 30 anos. O ministério de Jesus foi quase aos 30 anos. E por conta disso aqui se trata de 3 anos e meio a duração de seu ministério. Agora, se Deus considerou 210 anos em 400 e ainda acrescentou 30 por mérito, agora com o efeito espelho, e se Deus considerar 3 anos e meio a 210 anos? Porque existe essa promessa, essa profecia em Daniel 12:1 e Marcos 13:19 também. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, a tribulação que Jesus estava falando, que alguns acabam interpretando como a destruição de Jerusalém, não se trata disso, porque é um tempo de angústia que nunca houve e nem tampouco haverá. Porém, se agora for o inverso, em 3 anos e meio acontecerem eventos que Deus poderia fazer em 210 anos, então o nível de opressão e tribulação realmente será como nunca houve na história. Porque Deus fazia o inverso, né? A sua sentença seria de 400 anos, mas eu amenizei para 210. E isso também é uma forma de que, como nós provamos que Deus é bom? A gente prova que Deus é bom porque a gente está recebendo bênçãos, bênçãos materiais? Ou será que a gente pode realmente provar que Deus é bom quando, ao invés de nós recebermos o que realmente mereceríamos, Ele ameniza a sentença, porque Ele nos ama, Ele nos quer de volta? Sendo que o que eu destaquei aqui em azul, quando na profecia de Daniel fala desde que houve nação, quando os hebreus foram libertos do Egito, daquela escravidão de 210 anos na prática, é que se tornaram nação. Então, desde aquele tempo até agora, no final dos tempos, nunca houve angústias desse tipo. Então a gente pode excluir, por exemplo, o que houve no dilúvio, que pode parecer que foi realmente muito pior, porque ali realmente foram todos exterminados, se salvando apenas 8 pessoas. Então, como Israel se torna nação na libertação ali do Egito, já podemos ver que existe uma ligação com aquele período de tempo, que se trata de 210 anos, o período que eles ficaram escravos no Egito, e a partir dali se torna nação. E a profecia de Daniel fala que desde aquele tempo que houve nação, haverá um tempo de angústia que nunca houve. Mas alguns talvez podem achar que poderia ser injusto, poderia parecer injusto, visto que a nossa geração vai receber todo esse castigo. Poxa, imagina se realmente for isso. Em 3 anos e meio, nós recebemos um castigo que seria dado em 210 anos. Tudo isso comprimido, intenso demais. Mas será que seria injusto
sendo que a nossa geração, além de ter todo esse acesso à informação, a conhecimento, à ciência, exemplos históricos, e ainda assim dar crédito à mentira, será que seria injusto? Porque alguns chegam até a achar, poxa, se eu tivesse no tempo de Jesus, eu não iria crucificá-lo. E acabam seguindo o mesmo exemplo daqueles que disseram, os fariseus na época de Jesus, em que eles diziam, se nós estivéssemos no tempo daqueles profetas que foram mortos, nós não teríamos feito aquilo. Sendo que só estão comprovando que realmente são descendentes dessas pessoas. E nós também, com nossos pecados, acabamos crucificando a Cristo todos os dias. Mas, se nós nos tornarmos o templo, adorando em espírito e em verdade, diariamente faremos sacrifícios espirituais, em que nós somos mortos para o pecado, diariamente. E aí, a nossa geração, que tem todo esse acesso à informação, conhecimento, ciência, exemplos históricos, muitas ferramentas, ainda assim damos crédito à mentira, de forma que pessoas que torcem conceitos e as palavras de Jesus, ao invés de considerar como elas realmente foram escritas, como elas foram ditas, ou seja, aqueles que têm ouvidos para ouvir e não para filtrar a mensagem, ouçam, atendam o que realmente está escrito da forma que está escrito. Poxa, é muito difícil. Realmente, aí sim você vai ver que é difícil. Não é confortável, não é uma vida confortável. E esses exemplos eu acabei falando no início do vídeo. Então, será que realmente seria injusto com essa geração? Ou seria justo? Porque alguns pensam que Sodoma e Gomorra eram muito perversos. Mas será que a nossa geração também não é? Talvez até mais que eles? Aí podem perguntar, mas então por que Deus não destrói? O tempo está chegando. Mas existem outros princípios espirituais de por que Deus não fez isso ainda antes. Mas esse vídeo sobre isso eu vou falar muito mais à frente, porque é o mais polêmico de todos. E não influencia na salvação esse tipo de conhecimento. Mas ainda assim pode ser importante para alguns. Mais a nível de conhecimento, ao invés de realmente mudar a vida, né? Agora, já tendo um pouco dessa noção de 210 anos, que realmente foi o período, na prática, que os hebreus passaram em escravidão no Egito, e se a redução de tempo, essa abreviação, for em 210 anos? Sendo que a gente viu que uma geração bíblica, 70 anos. E Deus fala várias vezes que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se a gente pegar 70 anos, que é uma geração, e essas 3 gerações estão representadas em Abraão, Isaac e Jacó, multiplicar por 3, 70 vezes 3, 210 anos. Mas eu vou, ao longo do vídeo, mostrar várias outras contas que chegam a isso também. Teria mais, mas para não ficar muito enfadonho e parecer complicado demais, eu vou colocar reduzido. Em Gênesis 15, 13 e 16, diz que a quarta geração, a promessa que Deus fez a Abraão, né, de 400 anos, essa quarta geração é que sairia do Egito. Ou seja, 3 gerações inteiras passaram, 210 anos passaram, e a quarta geração foi a que saiu. Sendo que eu não sei se alguns sabem que esse milênio sabático, ele é judaico. Assim como existe o 7º dia, que é o sábado, o 7º mês, o 7º ano, o ano do jubileu, existe também essa questão do milênio sabático, em que com certeza o Messias vai reinar. Então, ele tem início no ano de 6.000. Só que o calendário judaico é diferente do nosso. Eles contam desde que Adão foi expulso do paraíso até aqui. E nós estamos no ano 5.785, que convertendo vai dar no ano de 2025. É o ano que a gente está agora. E lembra daquele período de tempo de 42 meses, que é o período da grande tribulação? Se a gente multiplicar 42 por 5, vai dar 210. Mas por que por 5? Sendo que a gente está no ano 5.785. Será que essa redução de tempo não seria no 5º dia divino? Aqui na Terra, o tempo passa de 24 em 24 horas. Na eternidade, no tempo de Deus, seria de 1.000 em 1.000 anos. De eternidade a eternidade. 1.000 em 1.000 anos. Então, no 5º dia, haveria essa redução, essa abreviação do tempo. Antes de chegar nesse 6.000 anos, né, no 6º dia. E curiosamente também, Nissan é o 7º mês do ano cívico. Então ele também é como um sábado, né? Ele é sagrado. No entanto que Deus, depois em Hebreus, fala que o mês de Nissan seria o mês cabeça, né? E o que a gente pode fazer de conta com esse ano de 6.000 anos? 6.000 anos menos 210 anos, ou seja, a abreviação do tempo, daria 5.790. 5.790 agora convertendo para o gregoriano, tem esse valor aqui de 3.760, que é o número de conversão. Diminuindo, subtraindo um do outro, vai dar um ano de 2030. Sendo que, já dando um spoiler sobre
vídeos que a gente ainda vai gravar, em 1º de Tishrei, que é o ano novo cívico de 2030, a partir dessa data você retrair 3 anos e meio, e isso não em dias exatos, mas em 3 anos e meio, assim como aquela contagem de tempo de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, como referências para contar meses, então a gente chega em abril de 2026, ou seja, ano que vem, já vai ter eventos importantíssimos. Lembrando que não estamos marcando datas e falando que isso vai acontecer nesse dia exato, ou nesse mês exato, mas para entendermos aqui Apocalipse. E deixando já claro que a volta de Jesus não seria nesse período aqui, porque a volta de Jesus, que é o dia da vingança, e o início da grande tribulação são coisas diferentes. É dado o início da grande tribulação e Jesus volta no final dessa grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação pode começar em abril de 2026, mas o fim dela, o dia da vingança, seria em março de 2030. Nesse vídeo eu ainda vou mostrar qual data seria, no calendário judaico. Mas só para deixar um pouco mais claro, porque são coisas diferentes e a gente vai começar a quebrar certos paradigmas, coisas que já foram ensinadas, que parece que isso aqui é verdade, e aí outro acha que aquilo lá é verdade, sendo que, por conta de ter essas divergências, ninguém entra nesse consenso. Aí acaba tendo pelo menos 3 teorias básicas sobre isso. Mas, quando você define errado um princípio, aí você erra todo o restante. Um exemplo muito básico seria assim: se matematicamente eu falo que 1 mais 1 é igual a 2, porém isso está errado, porque talvez 1 mais 1 seria 3, então todas as contas a partir daí, no final, vai chegar em um erro. Vai estar errado. Isso, se não me engano, na ciência é chamado de axioma. Você faz uma afirmação e diz, ó, isso aqui é verdadeiro. E por conta disso aqui ser verdadeiro, então a gente pode considerar isso, aquilo. Então, certas coisas que disseram que são verdadeiras, a gente vai quebrar essas coisas. E não é por conveniência, não. Não é para poder parecer ou eu estar manipulando certas coisas, porque realmente, matematicamente, e cientistas podem fazer isso também, acabar manipulando certos números para chegar nos resultados que eles querem. Mas eu vou mostrar em situações diferentes aqui, em passagens diferentes, essas coisas que se discernem espiritualmente. E por conta disso, que foi difícil também de eu entender que certas afirmações estavam erradas. Estavam próximas, mas estavam erradas. E por conta disso, você não podia juntar todas essas teorias. Então, algumas coisas precisam ser quebradas. E eu gostaria de mostrar algumas curiosidades sobre esses números, essas contas, separando em alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqueles 430 anos que a gente já viu da promessa de Deus, da consideração de Deus em relação ao tempo de escravidão. Se a gente multiplicar 430 por 3, vai dar os 1290 dias que está lá em Daniel 12:11. E esse 3 como aqueles 3 dias, ou ao terceiro dia, da promessa de Oséias 6:2. Se a gente pegar 1260 dividir por 3, vai dar 420. Poxa, mas não é 430. Mas seria 430 menos 10. De onde sai esses 10? Seria referente ao que está em Apocalipse 2:10, em que Jesus fala: não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele já fala de uma tribulação de 10 dias, e alguns serão presos. Mas se a gente também pegar esses 1260 dias e dividir por 6, vai dar 210, como aqueles 210 anos que a gente está falando. E esses 1260 dias está em Apocalipse 12:6. E por que esse número 6, então? Em Apocalipse 13:18 fala do 666, e ele diz assim: quem tem sabedoria, calcule o que é número de homem. E o número de homem é 6. O homem foi criado no 6º dia da criação. Então essa redução de tempo para o homem seria 210 anos. E o segundo exemplo, em Mateus 1:17, ele fala ali sobre as gerações que ele está escrevendo ali, que chega até Jesus. Ele fala assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, também 14. Então nós temos 3 vezes 14. 3 vezes 14 vai dar 42, como os 42 meses que está em Apocalipse 11:12, que é o tempo do trabalho de parto, né, das dores de parto. E se a gente for considerar de Abraão até a Babilônia, 28 gerações. E por que essa consideração? Seria da liberdade da fé, de Abraão no caso, até o cativeiro da correção divina na Babilônia, que durou 70 anos. E se de Jesus, né, de Cristo, até a grande Babilônia, descrita em Apocalipse, também forem 28 gerações. Ou seja, eu estou acrescentando aqui como se fosse 2 gerações a mais. 2 vezes 14, né? Então, no total, como aqui no versículo seria 3 vezes 14, e eu estou acrescentando 2,
Então seriam 5 vezes 14, como ao quinto dia também, né? Quinto dia divino. 5 vezes 14 vai dar 70. Vai dar o mesmo número que é referente a uma geração. E essa conta poderia ser feita de forma inversa também para chegar nesse resultado. Outro exemplo está lá em Gênesis 47:12, em que diz que José, lá no Egito, sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus irmãos. Sabendo que são 12 os filhos de Jacó, de Israel, 12 vezes 3,5, que é o tempo do período da grande tribulação, vai dar também 42 meses. E a gente já pode ver que existe uma analogia aqui, que nesse período da grande tribulação, de 3 anos e meio, ou 42 meses, a igreja também será sustentada. E isso também está em Apocalipse 12:14. Ela vai ser sustentada durante esse período de tempo. Em Salmos 94, e Pedro também diz em 2 Pedro 3:8, diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então eu grifei aqui em azul essa palavra como, em que pode aparentar uma imprecisão, não é uma imprecisão, mas indicar que talvez haveria um número mais preciso. Então, se em alguns casos, não é todos os casos, em alguns casos, para ser mais preciso, será que não seriam 1008 anos? 1000 mais 8, que são referentes às 8 alianças que Deus fez com o homem. Então vamos ver quais foram essas 8 alianças que Deus fez com o homem. Eu deixei aqui as referências dessas alianças, sendo que a primeira dela é chamada de edênica, que foi quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso. Deus falou: vocês podem comer dessas frutas, menos daquela árvore ali. Aí tem a aliança adâmica, que foi depois do pecado. Tem a aliança noética, que Deus fez com Noé. A aliança abraâmica, em relação à grande nação que viria dele. A aliança mosaica, a aliança israelita, a aliança davídica e a nova aliança que veio de Jesus. E que está um pouco mais claro em João 15:12-17. Esse novo mandamento que Jesus nos dá. Então, esse número 8 tem uma importância, um significado. Então, 1000 mais 8, 1008 anos. E lá em Salmo 90:10, fala na verdade de duas formas, né? Que a nossa vida sobe a 70 anos e se tiver vigor, a 80. Então, se eu pegar 80 anos e diminuir por esse 8, que representa essas alianças, daria 72 anos. Se eu pegar 1008 anos e dividir por 72, vai dar igual 14. Lembra das 14 gerações que está descrita lá em Mateus? E também sobre 14 de Nissan, que foi instituída a Páscoa? E olha só essa transformação, se a gente fosse tentar ver, se 1008 anos seria correspondente a um dia celestial, quanto seria uma hora celestial comparado com a nossa? Se nosso um dia tem 24 horas, então vamos dividir 1008 por 24 horas. Vai dar 42 anos, ou seja, uma hora divina seria 42 anos. Enquanto um dia, 1008 anos. E esses 42 também como aqueles 42 meses da grande tribulação. E porque talvez seria interessante fazer uma conta sobre uma hora. Jesus chega até a falar, antes dele estar sendo preso, ele fala com seus discípulos para vigiarem com ele. E em Mateus 26:40, em Marcos 14:37, ele fala: poxa, nem por uma hora vocês conseguem vigiar comigo? E lá em 1 João 2:18 e também em Mateus 20:12, na parábola que Jesus está falando, fala dos trabalhadores da última hora. João aqui, no caso, ele está falando que já era o trabalhador da última hora. Mas isso também pode estar se referindo ao lado futuro, desse período da grande tribulação, em que haverão esses trabalhadores da última hora, que irão trabalhar nesses 42 meses da grande tribulação. E essas pessoas têm um número também. São 144 mil selados. Isso a gente vai ver também. Eles vão ajudar a converter bastante pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas em meio às dores vão dar à luz. Porém, existem profecias, e também está lá em Daniel 11:30, e dessas pessoas que vão se converter, haverá um momento que, não sei se eu vou falar ainda nesses próximos vídeos, porque é muito perturbador, em como o poder dos santos, desses trabalhadores da última hora, eles serão vencidos. E sendo que na verdade não é somente sobre eles, mas sobre todos os que estiverem aqui na Terra. Então, existe já a profecia em Daniel 11:30, em que muitos vão desamparar a santa lei. Ou seja, mesmo tendo se convertido ali, eles vão desamparar a lei de Cristo. E quem vai acolher eles vai ser o anticristo. O anticristo vai dar suporte para essas pessoas que vão desamparar a lei. E isso já mostra que nem todos vão suportar. E Jesus questiona: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então, já existe algo relacionado à fé, em que como os santos serão vencidos. Porém, esse poder, essa forma de agir, vai ser sobre todos os que estiverem aqui na terra. E alguns exemplos que eu vou dar a partir de aqui é sem considerar o ano da morte de Jesus no ano 29, sem fazer essa somatória. A gente vai ver apenas números aqui como se fossem soltos. Eu não sei uma forma melhor de descrever isso. Talvez em algum outro nível de interpretação,
ou de alguma outra forma, não sei. Mas vamos fazer essas contas sem considerar esse ano da morte de Jesus. E olha só que interessante, de Abraão até a Babilônia, ou seja, da liberdade da fé até o cativeiro da correção, ou também do rei Davi até Cristo, ou seja, do rei terreno até o rei divino, foram 14 gerações vezes 2, ou seja, 28 gerações. Então, se a gente pegar 28 gerações vezes 70, que é uma geração, vai dar 1960. E aí, 1960 mais 70, ou seja, a última geração, vai dar em 2030 também. Ou a gente poderia até fazer o inverso, né? De 2030, reduzir a última geração, vai dar 1960. E a gente pode ver em Mateus, Marcos, Lucas, nessas passagens que estão aqui, em que Jesus fala, não passará essa geração, ou seja, a geração que eu estou indicando nesse texto aqui, né? Não aquela geração que estava ali, mas a geração que ele estava citando. E essa seria a 29ª geração. Sendo que o fim dessa 29ª geração e o início da 30ª seria no milênio sabático judaico. E esses 30, né, como os 30 anos de mérito a mais, né? Então a 30ª geração, da mesma forma com esses 30 anos que Deus considerou a mais naquela promessa a Abraão. E aí, se a gente pegar 1960 e subtrair 12 anos, vai dar o ano de 1948. E o que aconteceu em 1948? Israel se tornou independente em 14 de maio de 1948. E essa data de 14 de maio, qual foi no calendário judaico? 6 de Sivan, o mesmo dia da outorga da Torá. Percebem que essas datas têm importância e acontece ainda hoje? Nessa data de 14 de maio, que era 6 de Sivan, Israel se torna independente. Porém, de onde eu tirei 12 anos? Jesus, ele aparece no templo na idade de 12 anos, em Lucas 2,42. E uma informação que quem não é judeu geralmente não sabe, os meninos eles se tornam maiores a partir dos 13 anos de idade, e as meninas aos 12. Mas por que está falando de Jesus aos 12, antes de se tornar maior? Já representando ali a igreja, em que a noiva, aos 12 anos ali no caso, vai estar pronta para as bodas. Já se tornou de maior, então já está pronta. Mas também vai ter uma outra forma de calcular a partir desse ano de 1948. Mas, se a gente pegar 70 vezes a 29ª geração, que é a última, a partir de Cristo, também vai dar em 2030. E esse 70 pode ser referência tanto dos 70 anos de uma geração, como também das 70 semanas da profecia de Daniel em Daniel 9. Então a gente está podendo ver que já tem várias coisas que está chegando em 2030. Mas vamos ver um pouco mais sobre esse ano 1948. Lembrando que é sem considerar o ano da morte de Jesus. Sendo que, aplicando o efeito espelho em relação àqueles 2 dias, depois de 2 dias nos levantará, de Oséias 6,2, agora regredindo em 1948 menos 2, vai dar um ano de 1946. E o que aconteceu nesse ano? A Transjordânia se separou formalmente do mandato britânico da Palestina e se tornou um estado independente. E, assim como ao terceiro dia, 24 horas depois, praticamente 24 horas depois de anunciada a independência de Israel em 1948, houve uma guerra. Essa guerra, um dos nomes dessa guerra é chamado de Guerra da Liberação, que terminou aproximadamente um ano depois, 300 dias depois, né? Tipo, 30 vezes 10. E 10 é um número relacionado com Deus. E caiu numa data que é 4 dias antes da festa de Purim. Findou em 10 de março de 1949. E qual outra forma de chegar nesse ano de 1946? Aqueles 42 meses da Grande Tribulação, vezes 7, e 7 foi o número de vezes que esse número aparece na Bíblia de forma mesmo codificada, relacionado ao Apocalipse. Ele pode aparecer como 1260 dias, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Se a gente multiplicar 42 vezes 7, vai dar 294. Então, se a gente pegar aqueles 6.000 anos, onde começa o milênio sabático, menos 294, vai dar o ano de 5.706. Convertendo para o gregoriano, vai dar o ano de 1946. E uma outra forma de chegar naquele ano de 2030 é que Israel, sendo uma geração, né, a partir de quando ela se torna independente. Em Mateus 24:32 fala da figueira brotar, ou seja, florescer. Então, se ela se torna independente em 1948, mais 12, que é o tempo que ela vai florescer, mais 70 anos, que é uma geração, também vai dar no ano 2030. Então a gente acabou de ver sobre algumas contas que são curiosidades, que acabam batendo com aqueles valores também. E agora eu gostaria de apresentar alguns exemplos de interpretação por analogia. Vai parecer estranho, mas são coisas espirituais sendo discernidas espiritualmente. Então, para alguns pode ser uma confirmação e outros vai ser só loucura mesmo. E o primeiro deles, eu gostaria de falar sobre Jonas e a destruição de Jerusalém. Qual a ligação que tem uma coisa com a outra? Em Jonas 3, versículo 3 a 4, fala que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus.
e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aqui eu já estou colocando aqui esses 3 dias como ao terceiro dia, né? Lá de Oséias 6:2. Mas olha só que coisa estranha, ele fala que a cidade é de 3 dias para percorrê-la. Mas ele vai para um caminho de 1 dia. Tipo, é 3 dias ou pode ser feito em 1 dia? E lembrando que pediram um sinal a Jesus. E Jesus disse em Mateus 12:39, dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então tem uma ligação com essa profecia. E aí talvez alguns podem achar: poxa, mas você está comparando Nínive com Jerusalém? Mas olha o que Jesus está falando. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Será que não seria parecido com aquela geração de Nínive? Então, se a gente pegar agora o ano da morte de Jesus e acrescentar 40 anos, e por que 40 anos? Na profecia de Jonas ele fala sobre 40 dias. E assim como está lá em Números 14:34, em que Deus considerou 40 dias em 40 anos, pegando a morte de Jesus no ano 29 mais 40, vai dar o ano 69. Porém, depois, após 40 anos completos, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, foi 40 dias, 40 anos completos. E como ao terceiro dia, no ano 70, depois da virada do ano 69 para o ano 70, essas coisas se cumpriram. E por que a gente está usando o ano de referência da morte de Jesus? Jesus ficou morto por 3 dias e ressuscitou ao terceiro. E quando ele fala que o sinal de Jonas vai ser dado, nessa passagem que Jonas está falando, essa profecia de 40 dias e Nínive seria subvertida, Jonas já tinha saído do peixe. Ou seja, Jesus, no caso, fazendo essa analogia com Jesus, já tinha sido ressuscitado. Por isso, essas duas coisas podem se encaixar assim. O segundo exemplo seria de Isaac e os gêmeos, que seria Esaú e Jacó. Em Gênesis 25:26, fala que Isaac estava na idade de 60 anos quando os dois nasceram. Só que, será que esses dois nascendo não seriam como Israel e os gentios? Porque as dores de parto desses 42 meses, depois disso vai nascer algo, uma união entre dois povos, por assim dizer. Eu coloquei aqui a conta invertida, mas pode ser revertida também. Peguei 210 anos, que é aquilo que a gente achou, dividido por 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação, vai dar igual 60 anos, que é a idade de Isaac, quando nasceu os gêmeos, né? E lembrando que essas dores de parto, ela é necessária para que haja novos céus e nova terra. Uma coisa nova vai nascer. E por que isso se encaixa lá com o Apocalipse? Em Zacarias 8:23, tem uma profecia em que diz que naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações, ou seja, os gentios. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, olha só o efeito espelho. Enquanto Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, ou seja, Jacó é Israel, e ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Agora, com efeito espelho lá no final, os gentios, que é representado aqui por Esaú, vai segurar o calcanhar dos judeus, ou seja, de Israel, dizendo: ensine a palavra do Senhor, nos ensine como adorar a Deus. E isso vai se cumprir nesse milênio sabático judaico. Um outro exemplo também de contas é relacionado à cidade dos levitas, descrito em Números 35. E eu destaquei aqui alguns versículos e a gente vai começar a ver algumas coisas. Essas cidades serão para refúgio do vingador do sangue. O que ele está falando aqui? Quando alguma pessoa acabava assassinando alguém de forma não intencional, esse assassino ele poderia fugir para uma outra cidade, uma cidade de refúgio, e nessa cidade de refúgio, algum membro da família daquele que foi assassinado, aquele que foi morto, não poderia ir até ele para matá-lo, ou seja, para executar a justiça. Então haveria essa cidade que seria uma cidade de refúgio. Mas olha só que interessante, refúgio do vingador do sangue. A gente sabe que lá no final, em Apocalipse, Deus vai vingar o sangue dos santos. Em Levítico 26:25, diz assim: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Sendo que a gente pode ver que lá em Apocalipse 19:15, da boca do Cristo, do Messias, sai uma espada afiada, e com ela ele fere as nações, e pessoalmente pisa o lagar, que são as uvas, para se transformarem em vinho. E um dos flagelos que vem antes desse dia da ira seria também pragas no meio do povo, e que também muitos seriam entregues para morrerem a fio de espada. Porém, próprio Cristo, quando vem, existe essa espada afiada que sai da boca dele, que é a própria palavra. E em Apocalipse 18:6 fala que Deus vai pagar em dobro o que eles fizeram. E para entender um pouco mais essa relação de Jesus e a espada, eu também escrevi um PDF que vai estar disponível aqui para poder ser baixado, em que pode surpreender alguns, porque
Realmente, Jesus, quando ele fala vim trazer espada, divisão, tem um significado muito profundo, que vai tanto ao Apocalipse, como citado aqui, como volta lá a Gênesis. Então vale a pena ler também esse estudo. E continuando aqui ainda sobre a cidade dos levitas, fala assim: as cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei de leste do Jordão e 3 dareis na terra de Canaã. E eu destaquei aqui em azul para poder fazer uma analogia com o candelabro, que também é chamado de menorá. Está em Êxodo 25, 31 a 40, 37, 17 a 24 e também em Zacarias 4, 2 a 5. Isso naquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Mas também está em Apocalipse 1, 12 a 13, dizendo assim: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Sendo que, se a gente for olhar o candelabro, que é o menorá, o primeiro deles, né, foi feito de 7 hastes, uma central, 3 de um lado e 3 de outro. A gente vai ver mais à frente que existe um versículo, quando Deus entregou as tábuas da lei, foram feitas por Deus e escritas pelo próprio dedo de Deus. E diz assim: essas foram obras de Deus. Então, se tratando agora sobre o tempo também divino, ele está falando de 3 tempos antes, um no meio e 3 depois, comparando com a menorá. Então, é como se fosse 3.000 anos antes, um no meio e depois 3.000 anos depois. No total, dão esses 7.000 anos. E Jesus ali no meio deles, né? Sendo que, se a gente for considerar o tempo dos profetas de Moisés até João Batista, e descontando aquele período de tempo em que não houve profeta, que é chamado de tempo intertestamentário, daria em torno de 1.000 anos, de Moisés até João Batista. É como se fosse isso aqui também. Não é exatamente, mas considerando. Continuando, sobre as cidades de refúgio, ele fala assim: 6 haverá de refúgio. Além destas, lhes darei 42 cidades, ou seja, de novo aparecendo o número 42. E ele complementa: todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. E existe uma conta que também chega nesses 48. Vai estar um pouco mais à frente, eu vou mostrar uma só. Mas aqui também já está mostrando o número 6 e também o número 42, separadamente. Então, 6 cidades de refúgio poderia ser comparado aos 6.000 anos aqui na Terra. Por que refúgio e terra? Estamos aqui refugiados para que não morramos, no caso, né? De imediato. Mas também existem essas outras 42 cidades. Então, 42 vezes 5, 210 anos. Sendo que, como a gente já viu, esse 5 representando essa abreviação no 5º dia. Esse 5º dia divino aconteceria entre o ano 5.001 e o ano 6.000. E agora a gente vai fazer uma conta que envolve essas medidas dessa área que seria dada aos levitas, porque eles mesmos não receberam uma porção de terra por herança. Mas nessa passagem está falando que as outras tribos iriam ceder parte dessas terras para eles. E aí eu separei em azul que seriam 1.000 côvados ao redor, e aí depois escreve 4 vezes o número de 2.000 côvados, sendo que a gente está tratando aqui sobre a cidade dos levitas. Então, se a gente pegar essa área, seria esses 2.000 vezes 2.000, dividido por esses 1.000 que são ao redores, daria o valor de 4.000. E eu fiz essa analogia com o tempo em que o reino pertenceu aos judeus. Jesus disse em Mateus 21:43 que o reino seria tirado deles para ser dado a outros que dariam frutos. Então, passou, entre aspas, né, aos gentios. Então, 6.000 anos menos os 4.000 que pertenceram aos judeus seriam 2.000 anos. Novamente, aqueles 2.000 anos que a gente viu lá no início e no vídeo passado. Sendo que no milênio sabático judaico, o próprio Messias reinará esse último 1.000 anos, que vai totalizar os 7.000 anos. Em Apocalipse 11, 15 a 17, vai dizer especificamente que vai ser na 7ª trombeta em que o reino passará para o Messias. Então, alguns cristãos acham que já estamos nesse reino de Cristo. Isso ainda não aconteceu. Jesus ressuscitou, foi levado até os céus, está acima das potestades e principados, mas não está reinando ainda. Isso vai acontecer nessa 7ª trombeta. E uma curiosidade que eu trouxe também, em Êxodo 32:16, em que está escrito a frase: e as tábuas eram a obra de Deus, se tratando das tábuas da lei, essa frase tem um valor numérico de 1.000, ou seja, obras de Deus, né? 1.000. E eu só separei aqui que depois, mais pra frente, a gente pode ver que o número 10 tem relevância, tem uma representação de Deus. E aqui está 10 ao cubo, né? O quarto exemplo aqui, por analogia, que é do profeta Isaías e o rei Ezequias, na verdade foi com essa conta aqui, foi a primeira em que eu cheguei naquele tempo de 210 anos como redução, abreviação do tempo. E depois eu fui ter esse outro conhecimento sobre a história dos judeus, os hebreus no caso, na escravidão do Egito. E o que fala aqui em 2 Reis, no capítulo 20? Deus tinha falado, através do profeta Isaías, que o rei Ezequias iria morrer.
E o rei Ezequias, que procurou viver retamente diante de Deus, ele virou para a parede e intercedeu. Por que ele morreria daquela forma? Mas aí Deus disse para Isaías para voltar até o rei Ezequias, que era príncipe do meu povo, dizendo assim: eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que isso também vai acontecer lá no final. Jesus vai vir para defender não só a cidade, mas também o povo, os judeus. E Ezequias pergunta a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar e que essas coisas vão acontecer? E aí o profeta propõe uma coisa: que você prefere que a sombra se adiante, ou seja, tem um relógio solar, né, em que é pela sombra que o sol faz naquela haste, ele vai ver aquela sombra adiantando ou retrocedendo. E ele fala assim: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá esses 10 graus? E qual foi a resposta de Ezequias? A sombra se adiantar é fácil. Porém, que tal coisa não aconteça, antes retroceda 10 graus. E eu aqui destaquei a sombra como esse período de trevas, né? Então, como Jesus falou, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria, ninguém seria salvo. E seria mais fácil chegar nesse período de 6.000 anos, ou seja, dessa sombra se estender mais. Porém, retroceder, isso é Deus que faz. Esse sinal, Deus deu também ali, através do profeta Isaías, ao rei Ezequias. E qual ponto que a gente pode fazer através disso? Naquela profecia ali, Deus disse que 15 anos seriam acrescentados. Porém, a sombra iria retroceder 10 graus. Sendo que um círculo, ele tem 360 graus. Esse círculo aqui pode ser representado como um ciclo se completando, né? Então, se a gente pegar 360 graus, diminuir 10 graus vezes esses 15 anos, essa conta aqui vai resultar em 210 anos. E esses 10 vezes 15, também a gente pode ver, resultaria em 150. E esse 150, ele também está lá em Noé, que foram 150 dias em que as águas do dilúvio prevaleceram. Então também tem essa relação lá com Noé. E Jesus fala que serão como os dias de Noé. Então o sinal que seria para nós, assim como foi para Ezequias, seria de que as sombras, essas trevas, retrocederiam em 210 anos. Agora o quinto exemplo de interpretação por analogia seria a de Éber e os 430 anos que Deus considerou como o período de escravidão no Egito. E a gente pode ver essa história de Éber em Gênesis 10, 25 e no capítulo 11, de 10 a 18. Fala assim: a geração de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Isso poderia ser representado como aqueles depois de 2 dias, né? 2 anos depois, porém agora com efeito espelho, retrocedendo. E não sei se alguns conhecem, mas Éber, esse nome, essa pessoa, foi de onde surgiu a terminologia hebreus. Vem através dele. E ele teve 2 filhos, assim como Isaac teve Jacó e Esaú. E também nesses textos fala assim: em seus dias se repartiu a terra. Isso também vai acontecer aqui no final dos tempos. E fala assim sobre os filhos de Éber. Um era chamado Peleg, que tem o significado de um pequeno riacho. O nome dele tem esse significado. E a gente pode ver sobre esse rio, um rio, né? Também em Apocalipse 7, 17, 22, 1 e 2. O outro filho de Éber se chamava Joctã, que significa Tribunal da Morte. Olha que nome estranho para ser dado naquele tempo, né? E esse tribunal celeste a gente pode ver em Daniel 7, 26, Mateus 19, 28 e Apocalipse 20, de 11 a 15. Sendo que Ebe gerou Peleg aos 34 anos. Depois disso ele viveu 430 anos. E Peleg, o filho de Eber, ele gerou Reu, que significa amigo, aos 30 anos. Assim como aqueles 30 anos de mérito que Deus considerou para o tempo de cativeiro. Sendo que o significado desse nome Reu sendo amigo, será que isso poderia ser uma união entre os gentios e Israel? Lembrando que tudo isso aqui é por analogia. E o sexto exemplo que eu trouxe aqui é do rei Roboão, que era filho de Salomão. Em 2 Crônicas 10, de 1 a 5, diz assim: veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Olha só, esse terceiro dia já aparece novamente aqui. E o que Roboão diz? Voltai a mim ao terceiro dia. E nesse contexto aqui, ele não dá ouvido aos anciões, mas a conselheiros jovens, e age de forma errada, né? E ele diz ainda: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Uma frase estranha, né? Por que ele falou isso? Sendo que o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha de Deus. Isso tem uma representação. Por que Deus fez ele fazer isso? Para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de um profeta. Sendo que, após esse anúncio, o reino foi dividido. 10 tribos seguiram Jeroboão e outras 2 ficaram com Roboão.
sendo que nesse ao terceiro dia, no caso agora no futuro, ao invés de divisão de reino, vai ser a união de reino. Porém, eu achei estranho quando ele disse, vos castigarei com escorpiões, sendo que a gente também tem essa alusão lá em Apocalipse 9, 3 a 5 e no versículo 10, em que haverá um evento em que saíram gafanhotos por toda a terra. Claro, ele está falando de espiritualmente. E lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim para que os atormentassem durante 5 meses. E aqui fala que quem tem um selo não vai sofrer esse dano, né, esse tormento. Mas sobre quem são esses que haverá esse tormento de 5 meses, e ele enfatiza algumas vezes em que o seu tormento era como o tormento de escorpião. E isso vai acontecer com aqueles que não têm o selo, e ainda vai falar assim, eles vão ter desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Porém, sobre quem são esses tormentos que durante 5 meses não vão morrer? Será que aqui, nesse caso, vai acontecer um evento sobrenatural em que essas pessoas que retornaram não vão morrer durante 5 meses? Já vão começar ali a ter um sofrimento antes do dia da ira de Deus? É sobre quem que ele está se referindo ali. Mas para complementar essa informação que os selados não sofrerão esse dano, em Lucas 10, 17 a 20, está escrito assim, então regressaram os 70. Jesus havia enviado 70 para poder fazer sinais e maravilhas, curar, expulsar demônios, até mesmo ressuscitar mortos. E eles estavam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E olha só que interessante, quando ele fala os 70 retornaram, esses 70, como a gente já viu sobre as 70 gerações, então esses 70 retornaram. Ele fala que viu Satanás caindo do céu, e a gente pode ver isso em Apocalipse 12, 7 a 10, e também no versículos 13 a 14. Quando Miguel e seus anjos se levantarem, e haverá peleja no céu, e isso ainda vai acontecer, eles vão perder o seu lugar no céu. Satanás será arremessado aqui para a terra. E nesse mesmo evento, ele vai ver que a igreja vai estar se deslocando para um deserto, que a gente vai ver isso não nesse vídeo, mas o que representa esse deserto, e vai tentar contra eles. Mas a própria terra vai abrir e vai engolir o rio que vai sair do diabo. Isso tudo tem uma representação, um significado muito grande. E quando Jesus fala, vocês devem se alegrar, porque na verdade o seu nome está arrolado nos céus. E a gente vê que em Apocalipse 7, 4, sobre esses 144 mil selados, que estão com o nome arrolados nos céus. Mas olha a outra comparação agora com Deuteronômio 8, 14 e 16. E nesse contexto aqui ele está falando para o povo não se esquecer que foi Deus que tirou eles da terra do Egito, da servidão, conduziu eles em grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. E por que ele fez isso? Para te humilhar e para te provar. E afinal, ou seja, no final de tudo isso, te fazer bem. Isso também é o que vai acontecer no período da grande tribulação, nessas dores de parto. Depois de acabar, é o bem que vai acontecer. Então essas dores são necessárias para haver esse nascimento de novo. E isso tem uma relação com o que está em Apocalipse 12, 14, em que diz que a mulher, ou seja, a igreja, foram dadas 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, nesse mesmo período aqui, né? Dessa mesma forma como descrito aqui em Deuteronômio, em que ali no deserto, ela será sustentada por 3 anos e meio. Ali, no caso, está descrito da forma codificada. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas especifica, fora da vista da serpente. Por quê? Eles perderam lugar no céu. E também lembrando que em Deuteronômio 8, versículo 2, para mim, tem a mesma importância quando o apóstolo Paulo fala sobre a operação do erro. E essa operação do erro não está simplesmente no mundo e fora da igreja. Ela está também dentro da igreja, em todo o mundo. Por que Deus permitiria tal coisa? Primeiro, para te humilhar. Segundo, para te provar. E terceiro, para saber o que realmente estava no teu coração. Então, Deus permite que tudo isso aconteça para fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontecia também já na época de Jesus, enquanto os líderes religiosos daquela época, todos eles rejeitaram o Messias prometido. Falaram, não, você está falando coisas absurdas, eu não quero aceitar isso. Por quê? Isso já estava demonstrando que o coração não estava em Deus de fato, mas em tradições humanas, naquilo que já estava conveniente, como uma convenção. Poxa, já foi acordado que é assim e assim será. Eu não quero desfazer dessas coisas. E Jesus vem e, na verdade, ninguém aceita ele. No seguinte sentido, até mesmo os discípulos não entenderam e não quiseram aceitar que, poxa, o Messias vai morrer para depois ressuscitar.
A gente crê em um Messias, e os judeus creem nisso até hoje, em que quando o Messias vier, ele não vai morrer. Na verdade, o contrário é o que vai acontecer, ele vai viver eternamente. Então, nem os líderes religiosos aceitaram, e no final das contas, até mesmo os discípulos tiveram essa dificuldade, não aceitaram, poxa, esse Messias não deve morrer. E Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas traiu ele, quando Jesus foi capturado, todos eles fugiram. Então, assim, e mesmo Jesus dizendo várias vezes, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eles não quiseram aceitar isso, porque não era isso que estava sendo ensinado. Isso nunca tinha sido dito daquela forma, explicitamente. Mas tudo isso estava, na verdade, servindo para provar e mostrar o que realmente estava no coração das pessoas. Porque, ok, Jesus morreu e ressuscitou. Os discípulos, no caso, se arrependeram e voltaram para Cristo e se tornaram apóstolos. Mas e os líderes daquela época? Eles fizeram a mesma coisa, mesmo vendo que ele ressuscitou, e ele ficou presente por 40 dias, e houveram várias testemunhas oculares? Por que eles não aceitaram? Sendo que a lei fala que o testemunho de 2 ou 3 pessoas já vale? Imagina de umas 500 pessoas. Por que não aceitaram? E o 7º exemplo seria o da rainha Esther, sendo que toda a história de Esther, ela tem uma analogia com o Apocalipse, com o que vai acontecer, principalmente no dia da ira, do livramento que Deus vai fazer. E em Esther 1, 3 a 5 vai dizer assim, no 3º ano, só essa palavra de novo, terceiro. Aí, no caso, esse reinado aqui é do rei Assuero. Mas isso aqui é tudo como uma analogia agora de forma inversa ao que vai acontecer lá no futuro. O que ele fez nesse 3º ano? Deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou todos os seus exércitos, os nobres, os príncipes que estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino. E a gente pode ver isso lá em Apocalipse 21 e também no 22. O esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todos o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. E olha só que certas coisas que a gente pode tirar aqui. Lá em Apocalipse 11:3 fala assim, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E a gente vai ver também que Esther, no 3º dia, se apresenta com vestes reais. Então eu peguei aqui 1260 dias, mais os 180 dias aqui descritos, vai dar 1440. E a gente já viu um número parecido com isso, né? 144 mil selados, dividido por esses 1440, vai dar 100. Seria 10 vezes 10. E esses 180 dias também pode ser 150, assim como os dias que prevaleceram a chuva no dilúvio, mais 30 como mérito. Vai dar 180. Se a gente pegar 1260 dividido por 180, vai dar igual a 7. 1440 dividido por 30, com aqueles de mérito, vai dar os 48, igual aquele que a gente viu no texto de Levítico, como no total de 48 cidades, refúgio. Porém, o principal aqui, que eu gostaria de destacar, é quando ele fala no pátio do jardim do Palácio Real. Isso também está lá em Apocalipse 11, 1 e 2. Ali naquele contexto, o anjo dá uma vara para João e ele vai fazer um ato semelhante nas visões de Ezequiel, em que ele mede várias coisas. Então, cada número daquele tem uma importância, um cálculo a ser feito. E ali o anjo fala assim para João, dispõe-te e mede o santuário de Deus, não é aqui da terra, mas de Deus, e o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, ou seja, o pátio, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. E esse número aqui, o 42, é o mesmo período de tempo de 3 anos e meio da grande tribulação. Esses gentios, no caso, santos, eles calcarão o pé da cidade de Deus no átrio exterior, ou seja, no pátio do santuário de Deus, nos céus, por esse mesmo período de tempo. E na continuação, agora em Esther 5, 1 e 2, vai dizer, ao 3º dia Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei. Quando o Senhor viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cedro. E eu não coloquei aqui, mas eu acabei de lembrar do texto de Apocalipse também, em que aqueles que estão diante de Deus, naquela visão dos que vieram da grande tribulação, e que se acham em pé diante de Deus e o servem de dia e de noite, Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E algo semelhante com o que está acontecendo aqui, claro, de forma invertida, né? Porém, lembrando que foi nessa história de Esther que quando os judeus foram livres de serem exterminados, que foi instituída a festa de Purim em 14 de Adar. E como a gente está tratando aqui de ao 3º dia, quando daria 14 de Adar em 2030? Seria o dia da vingança do nosso Deus, em que ele vem para livrar Israel das mãos do anticristo e de todos aqueles que estão ali em volta, no que é chamado de Armagedon, daquela guerra que haverá. Não será bem uma guerra, mas eles serão exterminados apenas com o sopro da boca do Senhor. Mas também lembrando desse cedro de ouro que está aqui escrito,
Em Apocalipse 2, 27, 12, 5 e 19, 15, também cita que o Messias, Jesus, ele está com esse cedro de ferro para reger as nações. E nesse caso, o dia da vingança, para ferir também. E olha o que está escrito em Apocalipse 17, 7 a 8. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesma já se ataviou, ou seja, já está pronta, assim como Esther se aprontou com seus trajes reais. Essa noiva também assim mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e ouro. E em Esther 4:11 vai falar dessa situação que Esther passou no capítulo 5 e também em outra situação, de por que isso era tão extraordinário, de ela se apresentar diante do rei e o rei estender o cetro. O que isso significava? Diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, agora Esther falando, não fui chamada para entrar ao rei. Mas só de novo aquele número 30 aparece, fazendo aquela comparação com aqueles que estarão no átrio interior, ou seja, no pátio, lá do santuário divino, nos céus. Se alguém tentar chegar lá, né, se é que é possível, sem ser chamado, a condenação, a sentença, é a morte. E a gente pode até lembrar de Jesus falando algo semelhante, né? Mateus 22:11, quando Jesus fala sobre essa parábola das bodas, dizendo: entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entras aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nessa mesma analogia aqui também, os que entrarem sem ser convidados, sem serem chamados, qual é a sentença? A morte. Porque, no caso, não lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro e a alvejaram, para que então tivessem prontos ali, vestidos de linho finíssimo, já preparados com trajes reais, para então participarem dessa festa. E como nesse texto aqui fala sobre 30 dias, então eu peguei 1260 dias, que é o período da grande tribulação, dividido por 42, vai dar esses 30 dias aqui também. A mesma conta poderia ser o inverso. E o oitavo e último exemplo que eu gostaria de trazer é exatamente sobre Noé. E a história dele está escrito em Gênesis 7 e 8, e eu destaquei aqui alguns versículos para a gente poder fazer essas contas, em que no versículo 11 do capítulo 7 diz assim: no ano 600 da vida de Noé. E eu achei interessante, né? 600. E tendo em vista que o número 10 tem referência com Deus, como as 10 frases da criação, as 10 pragas e os 10 mandamentos, ou seja, 3 vezes 10, o fim daquela geração de Noé foi quando ele estava aos 600 anos. Ou seja, 600 vezes 10 vai dar os 6.000 anos. Ou seja, o fim daquela geração. No versículo 24 diz: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Sendo que no versículo 4, do capítulo 7 também, Deus fala que faria chover por 40 dias. Então, eu pego aqui 150 dias vezes os 40 dias, também vai dar o número de 6.000. Nos versículos 2 e 3, vai falar assim: sobre os animais que vão ser levados para a arca, fala de todo animal limpo, 7 pares. Dos animais impuros, 1 par. Das aves dos céus, 7 pares. Então, se a gente pegar esses números, ou seja, 7 mais 1 mais 7, que dá 15, porém, como ele fala que são pares, eu multiplico por 2, que vai dar o número de 30. Assim como aqueles 30 anos de mérito sobre essas 10 frases vezes 3, tudo isso está ligado. E no capítulo 4 também, Deus fala assim: porque daqui a 7 dias farei chover. Ou seja, Deus está anunciando que isso vai acontecer 7 dias antes. Como Jesus também disse que, assim como foi nos dias de Noé, isso iria se repetir, ou seja, Deus faria renovar-se certas coisas no futuro, assim como está escrito em Eclesiastes, e a gente viu no vídeo passado. Se eu pegar esses 30 desse número aqui, vezes os 7 dias que ele anunciou antes de vir a chuva, que ele estava anunciando, vai dar os 210. Assim como aqueles 210 anos que a gente achou por algumas vezes aqui. Então, esse também seria o tempo de redução, da abreviação do tempo. Porém, como Jesus disse em Lucas 17, assim como foi nos dias de Noé, e como está em outros evangelhos, só fala sobre os dias de Noé, e aqui em Lucas 17 fala assim como foi nos dias de Noé, e também fala nos dias de Ló. Ou seja, está mais especificado. Tem as duas situações ali acontecendo. Então, qual deles que representa os 144.000 selados? Porque muitos interpretaram de uma outra forma do que eu vou apresentar. Mas eu vou começar falando no próximo vídeo quem podem ser esses 144.000 selados. Será que realmente são judeus de sangue? Será que é isso mesmo? Ou tem outra coisa que pode acontecer? É sobre isso que a gente vai esclarecer melhor no próximo vídeo.